Você acorda, como sempre, e em poucos segundos seu dedo já desliza pela tela. Imagens surgem, calculadas com precisão para capturar seu olhar, provocar sensações, prender sua atenção. Corpos, olhares, sorrisos, insinuações. Mas algo dentro de você hesita. Há um incômodo sutil. Não é apenas desejo. É algo mais profundo. Uma sensação inquietante de que, enquanto observa, também está sendo observado. Uma troca invisível se estabelece. Algo está sendo vendido, e não é só pele. Você acredita que está no controle, mas não. Você está mergulhado em um ritual que atua à margem da sua consciência. O que chamam de liberdade sexual, o que os algoritmos nomeiam como engajamento, o que a cultura exalta como empoderamento, pode ser, na verdade, uma das formas mais sofisticadas de prostituição psíquica já criadas. E não se trata aqui de moralismo. Não julgo o corpo nem a sexualidade. O que me interessa é o símbolo. E o símbolo da era digital é este: a imagem sexualizada como moeda de troca psíquica. Um corpo que já não pertence ao sujeito, mas ao olhar do outro. Uma performance que não liberta, menos aprisiona. Uma sexualidade que, mascarada de expressão, se torna mercadoria. Vendem-se atenção, identidade, alma. Você sente isso, não sente? A influenciadora que sorri para a câmera enquanto exibe curvas ensaiadas não está apenas mostrando. Ela está pedindo validação, likes, admiração ao mercado em movimento. E o produto não é só o corpo. É a identidade sexual, transformada em espetáculo para o consumo do outro. O mais perturbador? Tudo isso acontece sem consciência. Como num sonho coletivo, todos dançam-nos no palco das redes, acreditando que são os roteiristas, quando na verdade, são marionetes. Quem observa quem oferece e quem paga. E o preço não é dinheiro, é a sua vitalidade drenada e fragmentada. Você pensa que está apenas rolando a tela, mas está participando de um ritual inconsciente, onde o feminino se torna ícone, e o masculino, espectador. Um ciclo de desejo e aprovação que cansa os dois. Nunca fomos tão livres para exibir nossos corpos, e nunca estivemos tão presos na necessidade de sermos vistos. Nunca foi tão fácil se mostrar, e tão difícil ser tocado de verdade. A conexão entre homens e mulheres virou espetáculo, e a intimidade virou performance. Então eu lhe pergunto, e quero que escute com a alma: se a liberdade sexual virou produto, quem lucra com sua exposição? E o que exatamente você está pagando com sua atenção? A escravidão moderna? A jovem que se mostra todos os dias, moldando-se ao desejo coletivo, começa a perder contato com o próprio corpo. Ela já não o sente, ela o observa de fora, como um produto. Seu prazer vira performance, sua nudez, mercadoria. E o homem, nesse ciclo, perde a força vital, vive excitado e nunca tocado, desejando e nunca presente, vendo e nunca unindo. Ele se torna impotente. A escravidão da alma. Você vive para o olhar do outro, e talvez ainda não tenha percebido o preço disso. A pergunta que ressoa nas profundezas das redes sociais: por que aceitamos esse jogo? Por que mergulhamos voluntariamente nesse teatro de exposição e desejo? A resposta tem um nome antigo e infalível: medo. Medo de sermos esquecidos. Medo de não sermos desejáveis. Esse medo é a raiz silenciosa de tudo. E onde há medo, há controle. As plataformas não vendem apenas sexo. Vendem a ameaça da invisibilidade. Vendem afeto disfarçado de liberdade. Cada curtida se torna um anestésica. Cada comentário, uma migalha de existência. Mas a alma sabe. Ela grita no silêncio das madrugadas. Ela sente o vazio onde você coleciona aplausos digitais. O que chamamos de desejo. Hoje muitas vezes não passa de uma busca desesperada por significado. O corpo virou moeda. A pele virou vitrine. O olhar virou mercadoria. A nova prostituição não se dá na esquina, mas na tela. Não se vende por dinheiro, mas por sentido. A troca é simbólica. Eu te mostro minha carne. Em troca, você me dá uma razão para existir. É uma negociação invisível. E quase todos participam. Até mesmo quem
apenas assiste, porque ao consumir, você também é moldado. Seu desejo é manipulado, seu senso de beleza distorcido, seu conceito de amor corrompido. O que antes era encontro, virou exibição. O que antes era toque, virou tela. O que antes era vínculo, virou algoritmo. Você acha que escolhe o que deseja? Claro que não. O que você deseja já escolheram por você. E essa talvez seja a verdade mais brutal. Quanto mais você consome imagens sexualizadas, menos consegue se conectar com um corpo real, com um olhar presente, com uma vulnerabilidade autêntica. Você perde o erotismo do ser e se torna escravo do espetáculo do parecer. A nova prisão silenciosa. Consentida. Mas como toda prisão simbólica, ela tem uma porta. A consciência. E aqui começa o próximo mergulho. Você acredita que tudo está sob controle. Acha que deslizar o dedo na tela e assistir a vídeos eróticos seja inofensivo. Mas a psique não diferencia fantasia de realidade. O estímulo repetido reconfigura seu desejo. A exposição constante reprograma seus circuitos mais profundos. Você não está apenas vendo, está sendo condicionado. E o que está em jogo não é só o que você gosta, é quem você está se tornando. O primeiro efeito é sutil e devastador: falta de sensibilidade. Quanto mais você consome excitação superficial, menos você sente prazer verdadeiro. Prazer real exige presença. Mas o vício pela performance esvazia o desejo. Você começa a comparar cada olhar com uma imagem filtrada, cada corpo com um avatar digital. Começa a exigir performance, onde deveria haver entrega, onde deveria haver vínculo. E quando a intimidade vira espetáculo, ela desaparece. Relacionamentos reais exigem imperfeição. Exigem no que não é físico, mas emocional. Exigem tolerância ao silêncio. Exigem a coragem de ser visto sem luzes, sem filtros, sem likes. Veja os relacionamentos modernos. Homens que não sabem seduzir sem pornografia mental. Mulheres que só se sentem amadas se forem desejadas online. Casais que dividem a cama, mas não a alma. A sexualização digital tem um custo brutal. Ela mata o mistério. E quando o mistério morre, o desejo morre com ele. Mas há algo ainda mais profundo, mais perigoso, mais invisível. Chama-se anulação do si mesmo. Você é o centro simbólico da sua totalidade. É o que clama por significado, por integração, por autenticidade. Mas quando você vive para ser visto, quando seu valor depende do desejo alheio, quando sua autoestima se alimenta de curtidas, você se fragmenta e se perde. A rebelião do invisível. Como recuperar sua alma no teatro do desejo digital? Vivemos num tempo em que ser ignorado é ser anulado. Não basta existir. É preciso ser validado o tempo todo. Essa cultura da sexualização online criou um submundo psíquico onde a solidão não é ausência de companhia, mas ausência de aplauso, e onde o silêncio do outro ecoa como um grito de inexistência. As consequências? Ansiedade, depressão, transtornos de imagem, confusão de identidade. A alma, quando exilada da autenticidade, adoece. E talvez esse seja o aspecto mais trágico de todos. As pessoas começaram a desejar o que as adoece. Querem ser desejadas, mesmo que isso as reduza a objetos. Querem ser vistas, mesmo que isso custe a intimidade. Querem ser consumidas, mesmo que isso custe a própria liberdade. Então, eu lhe pergunto: quanto da sua alma você já trocou por um instante de atenção? Quantos fragmentos da sua verdade você já vendeu por aceitação imediata? O silêncio após essa pergunta é o espelho mais honesto que existe. Mas não se desespere. Toda queda carrega em si a semente do renascimento. Existe uma rebelião possível. E ela começa com um gesto silencioso e radical. Dizer não ao espetáculo. Dizer sim à reconquista da sua soberania interior. Como se libertar de um sistema invisível que sequestra o desejo, distorce a identidade e transforma a sexualidade. 3 práticas, que pode ser a chave para sair dessa hipnose. Retirada estratégica. Afastar-se do espelho digital. Suspender o olhar condicionado, não para negar o corpo, mas para reintegrá-lo ao ser. O corpo não é um outdoor. É um templo, e templos não se exibem. Se habitam. Atenção seletiva.
Cada clique é uma reprogramação. Cada like, uma instrução para o inconsciente. Ele entende. Isso é importante. Então escolha o que alimenta. Porque o que alimenta, cresce. E o que ignora, morre. Redirecionamento do desejo. Desejo não é apenas sexo. É força vital. É impulso criativo. Quando capturado pelo algoritmo, virá compulsão. Quando reintegrado, virá arte, filosofia, presença. Não exiba. Habite. Crie. Transforme o desejo em canal e não em cárcere. Sim, é solitário no começo. A abstinência do olhar alheio dói. A dúvida sobre o próprio valor emerge. Você verá o quanto sua autoestima dependia de um reflexo. Mas, se persistir, algo sagrado acontece. Aquela parte que estava adormecida sob filtros e performances, ela desperta. Sua voz volta a ser sua. Seu silêncio volta a ser inteiro. Seu prazer deixa de ser espetáculo e volta a ser presença. E nesse momento, algo muda. Você percebe que nunca precisou ser desejado. Você precisava se lembrar de quem. E quem você é infinitamente mais do que a imagem que projetou. Aqui, a rebelião se consolida. Você deixa de competir por atenção e começa a emanar presença. Deixa de colecionar validação e começa a cultivar propósito. Deixa de correr atrás do outro porque agora você se tornou o centro gravitacional. As pessoas sentem. Você se torna inútil ao sistema da validação. Forasteiro. Subversivo. Mas para você é libertador. A verdadeira rebelião não é gritar. É calar a voz dentro de si que dizia: mostre-se, ou será esquecido. Substitua por uma voz mais antiga, mais firme, mais sagrada. Permaneça inteiro, mesmo que ninguém veja. Isso é soberania. Isso é presença. Isso é liberdade. Então, se você chegou até aqui, é porque algo em você ainda pulsa. Ainda resiste. Ainda busca mais do que likes e aprovação. E talvez, só talvez, esteja pronto para sair do palco e voltar para si. Aqui, encerramos mais um mergulho. Naquilo que você tem evitado olhar. Naquilo que ninguém te ensinou a ouvir. Se essa mensagem ecoou em você, se algo se quebrou ou se reconectou, não guarde só para si. Compartilhe com quem também está cansado de parecer e pronto para ser. Deixe seu comentário. Nos diga o que você está disposto a abandonar para finalmente habitar quem você é. Até o próximo episódio. E lembre-se, em um mundo que nos ensina a nos exibir para existir, ser inteiro, em silêncio, é o maior ato de rebelião.